Este é o vídeo mais aguardado deste canal. Quanto eu gastei na minha viagem para a Coreia do Sul. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero me apresentar para vocês. O meu nome é Rafaela e eu viajei para a Coreia em junho deste ano. E toda a minha viagem para a Coreia do Sul foi postada aqui nesse canal. Então tem vários vídeos de vlogs da minha aventura, andando pelas ruas de Seul, vivendo o BTS Festa e várias outras coisas. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, já ativa o sininho para não perder as novidades. Mais informações vão estar aqui na descrição também, de onde é essa camisa linda do Yoongi, vai estar na descrição, as minhas redes sociais vão estar tudo aí, é só você dar uma olhada. Nesse vídeo eu vou falar sobre os meus gastos para a Coreia do Sul e se surgir qualquer dúvida a respeito do roteiro que eu fiz, dos locais que eu fiz, como foi minha pesquisa, toda a minha preparação, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários que eu reúno todas as dúvidas e trago um novo vídeo para vocês. O meu intuito com esse vídeo é mostrar para vocês que não é necessário você gastar 30 mil, 40 mil para ir à Coreia do Sul. Quando eu entrei nesse universo de Coreia do Sul, Dorama e BTS, que é o grupo que eu acompanho, logo eu criei o desejo de visitar a Coreia do Sul e fui pesquisar os valores para poder estar neste lugar, neste país. E logo me deparei com um valor de 30 mil reais para 15 dias, mais ou menos. E, gente, eu fiquei super assustada e naquele momento eu já murchei totalmente e pensei, meu Deus, para eu conseguir viver esse desejo, esse sonho vai demorar muito, porque 30 mil reais é muita coisa. Mas o tempo foi passando, eu fui pesquisando e fui encontrando pessoas que foram para a Coreia sozinhas, que foram falando os valores que gastou. E aí eu fui percebendo que não era bem assim e que dava sim para fazer uma viagem bem mais barata do que 30 mil reais. Então, todos os valores que eu vou passar aqui para vocês são valores de uma pessoa que decidiu ir para a Coreia de uma forma econômica, o mais econômico possível. E eu posso dizer para vocês que se eu quisesse economizar um pouquinho mais, eu poderia ter feito isso. Para começar, eu não fui sozinha para a Coreia. E o fato de eu não ter ido sozinha para a Coreia me deu a possibilidade de dividir valores, como por exemplo o valor da hospedagem. Se a gente pegasse um Uber, o valor do Uber era dividido. Então isso ajudou bastante para que a viagem fosse o mais econômica possível. Eu vou passar os gastos por setores, eu dividi, porque existem alguns gastos que foram gastos meus e talvez não sejam gastos seus, ok? Então, eu vou começar pelos gastos essenciais para qualquer viagem. Você que vai para a Coreia vai precisar gastar o seu dinheiro com esses gastos que eu coloquei como essencial. Bom, para começar, nós vamos falar sobre a passagem aérea. Esse gasto, para mim, foi o mais caro de toda a minha viagem. Lembrando que a minha viagem, ela foi organizada com um mês, assim, de antecedência, algumas semanas antes de eu ir. Então, foi muito em cima da hora. Inclusive, a procura da passagem foi em cima da hora. Então, o valor da passagem foi R$ 7.888,50. Esse foi o valor da passagem. Eu já vi muitos vídeos em que algumas pessoas, mesmo procurando com antecedência, pagou um valor parecido com o meu e às vezes até mais caro. Mas eu sei que, dependendo da época do ano em que você for, você encontra sim passagens num valor de 5 mil e pouco. O outro valor mais caro que você vai ter que gastar é a hospedagem. E a hospedagem, gente, varia, porque você pode achar hospedagem bem no centro de tudo, bem pertinho de tudo e pagar um pouco mais caro, ou talvez você possa ficar um pouco mais distante, mais próximo do metrô. Então isso também varia. E nós encontramos um local que não era tão no centro assim, era um pouco distante dos locais onde a gente iria passear, mas ele era bem próximo do metrô. Então, pra gente não foi tão difícil se locomover. Precisava fazer algum passeio, a gente chegava 30 minutos pegando o metrô. Então, tudo isso também depende de você. Se você quer ficar mais próximo dos locais onde você vai passear, ou se você não tem problema em ficar um pouco mais distante e levar um tempinho a mais no transporte público. O valor da hospedagem foi R$ 1.897,91. Quero lembrar para vocês que foi um valor de hospedagem que a gente conseguiu para uma viagem de 20 dias. Para 20 dias a gente pagou um valor super em conta.
conta. Outro gasto que você vai ter que fazer é o seu CAETA, que é aquela liberação para você poder entrar no país. Você não precisa ter um visto para entrar na Coreia, mas você precisa ter a permissão eletrônica, que se chama CAETA. Muitas pessoas, quando vão viajar, elas contratam alguma empresa que possa fazer essa permissão eletrônica. Tanto eu quanto a minha amiga, nós metemos a cara mesmo, baixamos o aplicativo e fizemos o CAETA sozinha, sem pagar por fora. E a gente só pagou mesmo a taxa da liberação da permissão, que foi no valor de R$ 46 e R$ 41. Outro gasto que você vai ter é o seguro. Gente, o seguro é muito importante. Pelo que a gente andou pesquisando, não é obrigatório para você entrar no país, você ter um seguro. Mas, gente, você vai fazer uma viagem para o outro lado do mundo, onde você vai comer comidas que são muito diferentes da que você come. Tudo pode acontecer. Então, é muito importante que você faça esse seguro. O valor do seguro também varia. Tudo depende do que você for escolher. O seguro que eu escolhi custou em torno de R$ 382,80. Antes de fazer a sua compra com alguma seguradora, vê se o seu cartão de crédito não te dá essa possibilidade, tá bom? O outro gasto, que é um gasto, sim, gente, que é essencial para a viagem e vai ser essencial para vocês, mas também vai variar de como você vai escolher. E o gasto que eu tive de alimentação foi R$ 1.269,25. A gente comeu fora todos os dias, pelo que eu me lembro, se não me falha a memória. A gente comeu super bem. Se você assistiu o meu vlog, você vai ver que a gente realmente mergulhou de cara na cultura coreana. A gente quis mesmo comer as comidas e experimentar o máximo possível. A gente chegou a comer alguns fast foods, por exemplo, em algum dia ou outro, mas nos 20 dias que nós ficamos lá, a gente comeu muita comida coreana. Outro gasto que você vai ter, que é essencial, não adianta você fugir, vai ser com transporte. Eu gastei R$ 1.589,64. Isso no transporte incluindo metrô, ônibus, bicicleta, que eu andei de bicicleta lá, Uber. Agora que eu já fui pra Coreia, numa próxima vez que eu voltar, eu não vou pegar Uber, porque não vale a pena. Então já fica aqui essa dica. Não vale a pena pegar Uber na Coreia do Sul. Teve alguns dias que a gente pegou Uber e a gente passou mais tempo no trânsito do que se a gente tivesse pego o metrô. E, gente, lá no Uber, o valor que você vai gastar, ele é o valor, assim, de percurso. Então, vai ter o valor mínimo e o valor máximo. Mas, dependendo do percurso, vai ultrapassar o valor máximo. Então, a gente teve algumas surpresas. Se vocês quiserem pedirem nos comentários, eu posso contar essas surpresas que a gente teve com a Uber lá na Coreia. E um adendo, Uber funcionou super bem lá. Algumas pessoas indicam os próprios aplicativos da Coreia do Sul, mas a gente usou o Uber, o aplicativo da Uber funcionou super bem lá. Anda de ônibus, anda de metrô, funciona super bem, você consegue ir para qualquer lugar de ônibus e de metrô. E bicicleta eu também recomendo, é bem gostoso andar de bicicleta lá na Coreia. Um outro gasto essencial que você vai ter é o gasto com a internet. Eu gastei sozinha R$ 244. Assim que nós chegamos na Coreia, nós compramos o chip já no aeroporto. Nós decidimos que nós iríamos sair do aeroporto e ir de metrô até a nossa hospedagem. Então, a gente precisava de internet para chegar até lá. Mas eu já vi muitos vídeos de pessoas dizendo que fora do aeroporto, em alguns bairros, vende chip e às vezes até mais barato. Então, esse valor pode variar para você. Para a gente fechar essa etapa de gastos essenciais para qualquer viagem, se você fosse para a Coreia só gastando o que é essencial mesmo, a sua viagem já daria R$ 13.318,51. Já dá aquela esperancinha, né? Eu tive outros gastos e eu vou falar para vocês. Bom, para começar, eu tive gastos pré-viagem. Então, eu comprei algumas coisas antes de viajar. Então, com compras pré-viagem, eu gastei R$ 921,13. É um gasto que você não precisa ter. Esse foi um gasto que eu tive. Agora, um gasto que eu tive lá foram com passeios. E passeios, no geral, eu gastei R$ 601,06. Eu separei passeios que eu fiz dessa conta, tá? Então, passeios, 601. Mas, por exemplo, um passeio que eu fiz foi a casa Indesup. Sim, eu fui pra casa Indesup, tem um vlog só dessa casa Indesup. A casa Indesup, gente, eu paguei R$ 731,81. Nesse passeio da casa Indesup, estava incluso ir pra casa Indesup, passar um período na casa Indesup. Depois que a gente saía da casa, a gente ia pra praia, que eu não vou me atrever
a pronunciar o nome da praia, mas é a praia onde o BTS tirou foto para esse álbum que vai aparecer aqui na tela, e a gente conseguiu tirar a foto nesse ponto de ônibus. Então, é um passeio que não é só para Casa de Sup. Então, a gente gastou 731,81 centavos. Lá na Coreia do Sul, eu fiz algumas compras e eu tentei o máximo possível ser econômica e me segurar para não gastar tanto dinheiro com compra. Então, eu comprei algumas coisas para mim, eu comprei algumas coisas para dar de presente para minha família e evitei ao máximo gastar dinheiro com álbum. Então, por exemplo, eu não trouxe nenhum álbum do BTS, nada disso. E é por isso que compra também varia. Às vezes você quer ir para lá e você quer comprar álbum, às vezes você realmente quer comprar muitos produtos de skincare, por exemplo. Eu não comprei muitos produtos, eu comprei um protetor solar e máscaras. Foi isso que eu comprei de skincare lá. Mas às vezes você quer comprar, então você já sabe que o seu valor, por exemplo, já vai dar um pouco a mais que o meu. Com comprinhas, eu gastei 766,06 centavos. A gente comprou também um presente para dar o Jimin e deixar na cafeteria do pai do Jimin, que foi uma Havaianas, que tá no nosso vlog. A gente gastou com essa Havaianas, a gente comprou aqui no Brasil, R$46. Eu também fui no BTS Festa. E, gente, eu não coloquei aqui o valor do membership, porque para você poder ir no BTS Festa, para você se inscrever e ser selecionado para ir para o BTS Festa, você precisa ter um membership. Eu não coloquei porque eu já tenho o membership desde o ano passado, tá? Mas, então, eu não tô somando o valor do membership aqui nessa viagem, ok? Mas no BTS Festa, eu comprei uma Army Bomb, e a Army Bomb que eu comprei foi no valor de R$188,39, ok? E, gente, no meu cartão, tanto eu quanto a minha amiga, nós usamos o meu cartão, um cartão só. E alguns gastos, eu vi que eu fiz esses gastos, mas eu não consegui identificar com o que era, tá? Então, de gastos não identificados, eu gastei uns 647,79. Como eu não consegui identificar, eu não consigo dizer para vocês com que foi que eu gastei esses 647,79. Mas então, gente, de gastos não essenciais, eu gastei no valor de 3.902,24. Somando os gastos essenciais e os gastos não essenciais, a minha viagem para a Coreia deu um total de 17.220,75. Eu acho que é um valor ok para uma viagem de 20 dias para o outro lado do mundo. Algumas coisas que eu poderia ter feito que me fariam economizar mais, talvez pesquisar a passagem com antecedência. A minha viagem, ela foi muito do nada, decidida de última hora. Então, se eu tivesse me programado com antecedência, talvez eu encontraria uma passagem mais barata. Isso já iria diminuir o valor. Apesar de achar a hospedagem barata, se eu tivesse me organizado talvez com antecedência, eu conseguiria achar uma hospedagem mais barata. Eu poderia ter economizado com o transporte, por exemplo, Uber. Alguns gastos que eu fiz com o Uber, realmente, depois a gente foi processar e pensar totalmente desnecessário. Algumas vezes a gente pegou um ônibus para ir para um lugar, mas era 15 minutos de distância, talvez poderia ter ido a pé. Então, tudo isso são decisões que, se a gente tivesse tomado, poderia ter diminuído o valor da viagem. As compras pré-Coreia que eu fiz, eu precisei realmente fazer, porque precisei comprar algumas coisas antes de ir para a Coreia, mas eu poderia não ter feito, e isso também diminuiria mais ainda a minha viagem. Os passeios eu não tiro nada. Todos os passeios que eu fiz, eu amei, e eu gastaria novamente esse valor. Inclusive, teve passeios que eu não fiz e que uma próxima vez que eu for, eu vou fazer. Bom, é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre a viagem, o que a gente fez, como a gente conseguiu organizar uma viagem com menos de um mês, você pode deixar suas perguntas, suas dúvidas aqui. Se algum desses valores não ficou claro para vocês, também pode deixar aqui a sua pergunta, que eu vou juntando tudo, como eu falei no início do vídeo, faço um próximo vídeo tirando as dúvidas de vocês. Mas e aí? Me conta aqui nos comentários. Você acha que esse valor é um valor que dá para sonhar ir para a Coreia? Porque eu realmente acho. E, gente, eu já vi pessoas que foram para a Coreia e já gastaram 15 mil reais. Eu já vi gente falando que já gastou até menos de 15 mil reais. Então, assim, impossível não é. É aquilo que eu sempre falo para as pessoas que me seguem. Você precisa se preparar, você precisa se organizar. Uma hora a oportunidade vai vir e você vai conseguir realizar esse sonho. Tudo certo? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Um beijo.